A inteligência artificial deixou de ser um assunto restrito às grandes empresas ou às áreas de tecnologia. Hoje, ela já impacta a forma como os empreendedores planejam, decidem, vendem, atendem, entregam e fazem os seus negócios crescerem. Nesse novo cenário, quem entende a IA como ferramenta estratégica ganha tempo, eficiência e competitividade. Mas a grande pergunta é: como o empreendedor pode se preparar para esse futuro que já começou? Bom, eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre os desafios do empreendedor na era da inteligência artificial e como usar essa tecnologia de forma prática, realista e estratégica. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 213, o futuro do empreendedor na era da inteligência artificial. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Alexandre Rodrigues, especialista em inteligência artificial, com atuação focada em ajudar empresas e empreendedores a aplicar IA de forma prática e orientada a resultados. O Alexandre defende que a IA não é uma ameaça ao empreendedor, mas sim uma alavanca poderosa para quem sabe usá-la com estratégia. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Sakamoto, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Um grande prazer estar aqui com vocês e espero que gostem do papo de hoje aí. Tenho certeza que vão gostar. É um prazer receber você aqui hoje. Te apresentei como especialista em inteligência artificial, mas a gente vendo aqui seu material sabe que você tem mestrado em gestão de equipes, doutorado em ciência da comunicação, é professor, é consultor. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho especificamente do tema, queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo e contar um pouco aí da sua trajetória acadêmica e profissional, Alexandre. Legal, eu venho aí desde 2001, na verdade, como consultor de empresas, né, ajudando aí negócios e empresas aí a desenrolarem, né, o seu contexto, a desenrolarem aí as suas ideias, né, pôr em prática aí as suas soluções. E desde 2001, então, que eu atuo na parte de desenvolvimento de estratégias, né, foquei em estratégias, fui levado a esse campo, assim, por alguns professores, alguns consultores amigos também que gostaram do meu trabalho e tal, e acabei profissionalizando isso e trabalhando diretamente com esse tema. A universidade também, ela é um ponto-chave nessa minha trajetória, né? Desde 2001, na verdade, que eu trabalho já com desenvolvimento de profissionais via universidade, né? A partir de cursos executivos, pós-graduação, cursos de extensão também, nas mais diversas áreas. E, eu comecei, né, desenvolvendo essas questões de estratégia e a partir de um tempo, assim, a gente começou a perceber que as estratégias, as ferramentas, elas eram extremamente funcionais, elas tinham seu objetivo. O que acabava acontecendo é que pessoas, né, acabavam não seguindo aquele roteiro e aí você tinha que voltar na empresa e refazer aquele trabalho que algumas pessoas deixavam de assistir. Pensando em cima disso, eu precisei entender como pessoas funcionavam. Então, desde 2008, mais ou menos, eu trabalho com neurociência também e psicologia aplicada a negócios. Foi ainda um trabalho bem intenso que eu trabalho em cima disso, né, desenvolvendo pessoas para entender como o cérebro humano funciona consequentemente, o seu comportamento. E a partir, então, de 2021, mais ou menos assim, eu entrei no mundo da inteligência artificial, quando essa demanda estava surgindo, né? Ali os primeiros resquícios estavam surgindo, e algo apontava de que isso seria um caminho sem volta. Então, hoje eu acabo unindo esses dois contextos, né? Então, eu trabalho muito com a inteligência artificial e a neurociência, entendendo pessoas, entendendo como os processos também se desenvolvem, e alinhando, então, essas duas coisas, eu estou conseguindo ter bastante sucesso, né, buscando esses dois campos aí, conseguindo trazer isso para dentro do mundo dos negócios, para dentro do mundo da gestão, né, e para dentro do mundo aí da capacitação de empreendedores. Ah, muito interessante, né? A gente costuma dizer que quem chega primeiro bebe água fresca, né? E no caso da inteligência artificial, a gente tem percebido isso. Os Verdade. especialistas e as empresas
que já há alguns anos têm investido em se qualificar, entender, em adotar a inteligência artificial, largaram na frente nessa corrida. E é o seu caso. Bom, já conectando com o tema aqui da nossa conversa, eu já vou começar com uma pergunta daquelas que costuma ser bem provocativa, né? Por que a inteligência artificial se tornou hoje um tema fundamental, essencial para o empreendedor? Essa pergunta, ela realmente instiga, né? Porque ela parte de um tema ao qual a inteligência artificial hoje ela é a solução e o grande vilão, né? Então, assim, ela trabalha nesses dois extremos, assim, de uma forma muito destacada. Então, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da forma como você compreende o tema, você estimula, né, o tema através do grande vilão hoje do futuro, né, tirando empregos, substituindo pessoas, né, trazendo uma leitura muito mais fria, né, lendo informações que você não desejaria que ela tivesse acesso, e por outro lado, você vê, né, as pessoas que enxergam isso como um copo cheio, né, vamos dizer assim, que enxergam a IA como um grande apoio, né, uma necessidade hoje que consegue executar funções que um ser humano hoje não conseguiria, né? Então, assim, esse grande apoio, ele está realmente servindo até mesmo para evoluir a situação trabalhista, né? Então, assim, dentro do próprio desenvolvimento de colaboradores, pessoas estão hoje conseguindo demonstrar um desempenho muito superior quando aliadas com essa IA, trazendo uma economia de tempo, trazendo uma gestão mais refinada dos seus processos e das suas entregas. Então, dependendo muito da forma como você enxerga esse ambiente hoje, né, ela é pauta para discussão. O próprio desenvolvimento e a evolução da IA ao longo dessa trajetória, ela também traz isso à pauta, porque quando você aprende alguma coisa, outra coisa nova, ou duas, três coisas novas já estão surgindo, então essa evolução também ela é muito difícil de acompanhar, né? Você precisa quase que uma dedicação exclusiva hoje em cima desse tema para que você consiga pelo menos entender quantos pratos hoje você equilibra, né? E dificilmente você vê um campo da ciência que evolui assim tão rápido em tão pouco tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que ela te traz um caminho muito interessante, né, para quem gosta de desafio, para quem gosta de estudar, para quem gosta de crescer, ela também traz um medo muito grande daquelas pessoas também que já estavam acomodadas dentro de uma situação mais confortável, né? Então eu entendo que a IA hoje ela se tornou um grande pilar de conhecimento, né, ao qual é inevitável, ela já está aqui, então, eu sempre digo para as pessoas, olha, o que é inevitável, resolvido está, né? Então, você precisa, pelo menos, tentar compreender do que se trata isso, né? Exatamente, a gente enxerga dessa mesma maneira. Praticamente o ano de 2025 todo, as nossas entrevistas aqui no Varejo SA Podcast sempre trataram de alguma maneira da inteligência artificial. Não dá mais para deixar de incluir na pauta. E a gente percebe que, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, em alguns casos, ela representa risco. O empreendedor brasileiro, especialmente o pequeno e o médio, eles têm ainda uma ansiedade, eles têm ainda ali uma maneira de olhar a inteligência artificial ainda com certo receio, mas a gente tem percebido que é uma pauta que não vai deixar de ser relevante, não é um modismo, não é uma tendência, é uma realidade. Você considera que a inteligência artificial está mudando o mundo dos negócios de uma maneira que daqui para frente o empreendedorismo será diferente? As demandas e as responsabilidades do empreendedor serão novas, as competências necessárias são distintas. É um marco na história do empreendedorismo esse avanço rápido da IA? Olha, sem dúvida alguma, a IA hoje ela é encarada como a quarta revolução industrial, né? Então, assim, a gente teve lá de todas as grandes fases, né, que mudaram mercados, mudaram situações, mudaram empregos, mudaram leis, né? A IA, ela está vindo dentro desse mesmo perfil,
né? A partir do momento que ela se envolve em toda a cadeia de produção, né? Desde a geração de ideias até o pós-venda, ela está envolvida nesse aspecto, né? Ela é um fator fundamental que vai inevitavelmente alterar a forma como qualquer pessoa pensa negócios. Então, ao que se entendia que você é um empreendedor e você precisa ter uma estratégia, um planejamento estratégico, né, que você levava aí, às vezes, semanas para fazer, hoje você consegue fazer isso em uma hora, né, se utilizando de uma boa IA. Aí a pessoa diz assim: ah, professor, mas em uma hora você não consegue ter um afinamento muito grande da sua estratégia. E nem precisa, porque semana que vem talvez você já tenha que alterar isso de novo. Então, aquelas 2 semanas que você passava, né, construindo um planejamento estratégico, ela acabou se tornando algo antigo, né? Acabou se tornando algo que você não precisa dedicar tanto tempo assim por uma estratégia que talvez logo já vá alterar. Então a IA te possibilita hoje isso, você enxergar o mercado de diversas formas, fazer simulações, fazer simulação de comportamento, fazer simulação de lançamento de produto, teste A/B de produto, tudo isso muito rapidamente, né? Te dando autonomia para você trabalhar imagens, vídeos, né? O que antes você tinha esse custo também. Então, assim, além da própria economia que você vai ter de tempo, obviamente o que é mais inegável que move o mercado, né, é o custo. Então, assim, é fato que o que traz redução de custo é muito mais bem aceito, né? Por todo empresário. O empresário precisa desse recurso de economia, né? Para que ele consiga conceder um produto melhor, mais em conta para o seu mercado. Porque por mais que ele defenda que a IA possa estar, de alguma forma, influenciando em alguma cadeia de empregos ou em algum causando algum problema social, é inevitável que o seu produto precisa ser competitivo, sabe? Então, assim, é um dilema que ele se quebra dentro da própria competitividade do mercado. A partir do momento que você começa a economizar com processos que antes eram feitos por pessoas e agora passam a ser automatizados, obviamente o seu custo cai e você acaba se tornando mais competitivo. Então, assim, a sociedade precisa se remodelar, sabe? A sociedade precisa enxergar isso e precisa se educar. Então, esse é um dos papéis que fazem com que todas as pessoas que trabalham com isso hoje, né, além dos seus negócios, elas são educadores de IA, porque você precisa aprender, você precisa trabalhar com IA, por exemplo, nas escolas, com as crianças, sabe? Porque elas não se enxergam um futuro sem IA com elas, entende? Então, assim, aquele negócio de você ter que ler um livro para lá fazer uma prova, isso está condenado, sabe? Talvez você tenha que ler um livro com a ajuda de uma inteligência artificial que vai ler para você enquanto você está fazendo alguma outra coisa, ou ela vai construir uma história muito mais lúdica que vai envolver aquela criança dentro daquele aprendizado, mas o futuro é diferente de hoje, isso é fato, entende? Então, assim, a gente precisa saber aonde isso se encaixa na nossa profissão, sabe? É isso que eu Olha, defendo. o que a gente percebe é que o impacto da IA na sociedade ela vai exigir uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade Exato. porque as coisas vão funcionar num outro ritmo e as mudanças elas têm acontecido e vão continuar acontecendo com muita rapidez. Então aquela mentalidade antiga, em que a gente tinha tempo para aprender, para dominar, para daí aplicar, eu acho que vai mudar. E como você bem falou, né, essa mentalidade ela tem que vir desde as crianças e a gente tem sentido na prática, e aqui a gente fala muito de relações de consumo, a gente tem sentido na prática os impactos da IA. Um ponto que eu acho interessante se em 2024 a IA ela surgiu com muita força em termos de acessibilidade para os usuários, em 2025 ela ainda estava bastante conceitual e iniciando a apresentar exemplos de aplicação efetiva nos negócios. Para 2026 a gente já pode dizer que é um ano de sentir os impactos da IA na prática.
A gente voltou da NRF, que é a maior feira de varejo e que se falou muito de IA, mas a IA pé no chão, aquela IA que mostra realmente resultados, a eficiência real. Qual que é o grande desafio do empreendedor para que ele consiga utilizar a IA de maneira que realmente entregue resultados e não simplesmente que ele vá adotando ferramentas e acha que aquilo ali vai resolver o problema dele? Assim, qual que é a diferença entre a IA que você adota simplesmente porque você está entrando nessa onda daquela IA que vai ser efetiva, vai te dar resultados? Fala um pouquinho sobre essa relação. Então, na minha visão, o grande segredo, né, de uma ferramenta que você usa e uma ferramenta que você sabe usar é o quanto de confiança que você aposta em cima do resultado que ela te entrega, né? Então, assim, a IA, ela passou por uma aprovação e passa ainda, né, por uma aprovação em níveis, em camadas, né, ao qual, quando ela foi lançada lá em 2023, por exemplo, ela tinha uma aprovação muito amadora ainda, ela precisava de muitas correções, então, assim, ela surgiu como uma grande brincadeira, né, você conversava com uma máquina e aquilo era divertido, até o ponto que ela começou a te dar respostas mais reflexivas, respostas mais integradoras, respostas mais inteligentes, né? Você começou a tirar ali resultados mais confiáveis sobre uma referência bibliográfica, sobre uma jurisdição, sobre um ponto de um case, né, de uma história que ela te contava que fazia sentido, e isso foi ganhando um impacto cada vez maior no uso dos negócios. Hoje, a gente consegue, por exemplo, ver aplicações de IA ao qual você não diferencia se é uma pessoa te atendendo ou se é uma inteligência artificial. Esse nível de assertividade ele faz com que o mercado utilize isso realmente como uma ferramenta profissional. A partir do momento que isso acontece, isso se torna uma ferramenta integrativa, ela se torna uma profissão nova, ela se torna um campo novo, né? E ela ganha corpo em cima do que realmente pode ser ou não aplicado como uma ideia lúdica e como algo concreto que te traz resultado. A gente está entrando nessa fase, né, dessa ferramenta muito mais estável, dessa ferramenta muito mais programável, essa ferramenta muito mais personalizada que pode te atender e que realmente ela pode não substituir um humano, mas fazer algo que o ser humano não faz. Então lembra quando ela nasceu que diziam a IA vem substituir o ser humano? Não, hoje ela está mostrando que ela faz melhor que o ser humano. Então, assim, se você, por exemplo, trabalha com atendimento ao público, você tem lá as suas 8 horas de trabalho e você tem todo o direito do mundo, biologicamente, de ficar estressado, de ter um mau dia, de estar com mau humor, de estar com salário atrasado, de ter uma conta, isso perturba a forma como você vai atender o seu cliente. Isso é um direito humano, né? A IA não tem esse tipo de situação. A IA, se você ligar para ela às 3 da manhã, você não vai acordar ela vai atender com a mesma simpatia, né, com o mesmo carinho, com o mesmo, né, com a mesma disciplina que você programou ela para fazer isso. Isso um ser humano já não consegue mais fazer. Então, assim, a gente passou daquela fase do medo de que a IA vá substituir alguém. Ela tem as suas competências. Então, se você decide hoje se você vai competir em um mercado onde existe um sistema que faça isso melhor do que você, né? Ou você vai se adequar a esse sistema. Então, quando a IA Uhum. ganha força, né, ela não ganha força para competir com o ser humano, ela ganha força para ganhar o seu espaço como qualquer grande revolução, como qualquer outro tipo de. É como a energia elétrica. A energia elétrica, quando entrou, ela também tirou empregos, mas ela mudou completamente a forma como a sociedade vive, né? Então a IA, ela está ganhando força dentro do seu desenvolvimento da sua própria competência. E é isso que o ser humano tem que continuar fazendo, né? É para isso que a gente tem o cérebro que a gente tem. Né? Então, assim, se você. Exatamente. Ninguém nasce atrás de uma IA. A gente fica atrás de uma IA por opção hoje em dia. Isso é fato.
E a gente percebe que o que a gente já tem visto de aplicação da IA, em muitos casos, ela está potencializando as características humanas, ela está deixando o ser humano focar em outras atividades, que são as atividades mais da natureza humana, e deixando tarefas mais repetitivas ou tarefas que exigiriam muito tempo dos seres humanos fazendo de maneira muito rápida, e é uma questão de adaptação mesmo, não é uma Uhum. pura substituição. Até porque as habilidades humanas elas se tornam mais valorizadas conforme a IA vem dominando e vem participando do mercado. Também temos percebido isso. Exatamente. Agora, Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre, pelo que você já tem de experiência, o que você tem acompanhado, onde que a IA já está atuando de maneira prática nos negócios, e onde que ela já está ajudando os empreendedores. Assim, cita para a gente alguns exemplos do que já está acontecendo hoje e os impactos da IA no empreendedorismo. Nossa, gente, a gente tem eu tenho uma empresa de desenvolvimento de soluções de integração de IA. Né, o que que a gente faz? A gente integra IA a ERPs. Então, você tem uma empresa, você tem clientes, você tem os seus ERPs, a gente faz essa integração de automação junto com as informações que você tem. Então, a gente trabalha hoje, por exemplo, com análise preditivas de uma forma absurda, e o que é muito bom. Desenhos de cenários preditivos, né? Como, por exemplo, a gente tem uma IA que é um consultor de negócios, por exemplo, você pode perguntar, olha, pelo que você conhece do meu negócio, qual é uma estratégia que eu posso fazer para vender mais? Ela vai fazer uma análise das suas informações de RP, ela vai dizer lá, o vendedor Alexandre precisa melhorar. Tá vendo aqui que nos últimos tempos aqui as taxas de venda dele baixou? Ah, pô, é verdade. Como eu faço para melhorar? Você precisa dar esse treinamento, que é o perfil de público que você busca. Então, assim, ela faz análise hoje de dashboards, ela faz análise de indicadores, né? Isso é algo que a gente só via nos filmes do Homem de Ferro, lá quando ele conversava com o Jarvis, né? A gente está podendo ter Uhum. isso hoje no nosso desktop. Ela faz um atendimento personalizado, ela faz uma venda, ela faz uma cobrança, ela faz uma negociação de dívidas hoje, que você não sabe se você está falando com um humano ou você está falando com uma máquina. A gente tem clientes que mandam flor para a nossa IA. A gente tem clientes que perguntam se a nossa IA vai estar na empresa quando eles forem lá fazer o pagamento da negociação de dívidas, que querem conhecer ela. A gente tem uma IA, a gente tem recursos de IA que você manda, por exemplo, uma foto do seu rosto e ela transforma o seu rosto dependendo do nível de tratamento que você vai ter para você mostrar qual é o resultado futuro disso. Ela faz uma análise de exames, então, para dizer, olha, o seu exame tem esse, você precisa fazer esse acompanhamento. Ela faz um atendimento de urgência. Então, por exemplo, eu fiz aqui um tratamento dentário, por exemplo, estou com sangramento na minha boca. Ela vai dizer, olha, você precisa fazer isso, mas entra em contato urgente aqui com o dentista X que lhe atendeu, né? Porque isso pode agravar, mas ela já consegue dar esse primeiro atendimento. Ela consegue fazer atualização do próprio sistema. Então, quando você diz, olha, eu estou com um problema aqui no meu sistema, esse botão não funciona, ela vai lá, arruma, ela se reprograma, arruma o botão e diz, testa aí para ver se funciona. Ah, funcionou, muito obrigado. Ela tem taxa de análise de sentimento de uma conversa. Então, numa negociação, ela consegue dizer: olha, a taxa de emocional e de sentimento que você tem aqui foi X, né, de sucesso para uma qualificação de um atendimento. Então, assim, são ferramentas, são medições, são KPIs hoje que você nunca imaginou que você pudesse ter, né, através do funcionamento de um humano atendendo isso, né, de recursos e dados e análise de dados que você nem sequer tinha a possibilidade de poder ter isso nas suas mãos como empreendedor. E hoje você consegue ter a um preço muito baixo, né, um preço muito adequado, né, a qualquer setor. E se você é um profissional autônomo, um dentista, um advogado, por exemplo, você pode ter todos esses recursos hoje na palma da sua mão, né? A gente já pode dizer que o limite do uso da IA hoje está muito na nossa imaginação, ou seja, até onde a gente conseguir imaginar vai ser possível aplicar. Ela já está acessível para praticamente todo tipo de atividade?
Eu imagino que ainda para alguns, Sakamoto, porque assim você precisa ter uma compreensão de níveis computacionais que a imensa maioria das pessoas ainda não tem, né? Isso ainda não é, muito facilitado para meros mortais. Então, por exemplo, assim, eu quero construir aqui um agente de automação, eu consigo, com algum esforço eu consigo, mas ainda não é nada plug and play, né? Nós temos diversas ferramentas que, de forma integrada, elas te dão um resultado específico, mas você precisa aprender a trabalhar, né? Então, assim, a gente está dentro, a gente está num limite ao qual ainda hoje, ou você se preocupa em gerir o seu negócio, ou você ainda se preocupa em se aprofundar aí. A proposta não é essa, a minha proposta não é essa. A minha proposta é que as duas coisas andem junto, que você não desligue do seu negócio, mas que você conheça as possibilidades que a inteligência artificial possa te dar, quem pode te trazer isso e como você pode adotar isso ao seu sistema, entende? Então, hoje eu ainda não me preocupo em treinar pessoas para construir sistemas em IA, mas aproveitar o que tem ao seu favor, entende? Tem. Bom, Alexandre, um tema que preocupa muito o setor de varejo, não só no Brasil como no mundo, é uma terminologia recente que foi apresentada agora, que é o chamado comércio agêntico. Esses Uhum. agentes que estão tomando conta de processos complexos e de tarefas relacionadas às relações de compra e venda. Isso certamente enche os olhos daqueles entusiastas da tecnologia, mas para os varejistas isso acende algumas luzes de alerta, porque os agentes de IA começam a fazer parte do processo de compra, venda, tomada de decisão, e muitas vezes o lojista, o varejista, ele se pergunta onde que eu fico no meio dessa relação. Fala um pouquinho do que você entende dos agentes de IA e dessa relação nas relações de consumo com a terminologia do comércio agêntico. Isso já está muito claro, né, no uso. Então, a partir do momento que você procura um produto no Google, por exemplo, você já está dependendo de um agente de IA que vai te encontrar em algum lugar. Isso já é inevitável, né? Existem alguns recursos dentro do próprio chat GPT que te ajudam a procurar produtos também, né, dentro de uma área, dentro de uma região, de forma específica. Então ele já hoje a própria OpenAI ela já se classificou também como um buscador de internet. Então o que que o varejista precisa saber? Ele precisa saber que a gente está participando agora de um novo evento, né? Houve o evento do e-commerce na época que todos tinham muita dificuldade em compreender como isso funcionava por por um bom momento, isso caiu em um descrédito muito grande, uma insegurança muito grande, até que as ferramentas foram se refinando, né? E hoje a grande parte das vendas e das compras, elas são negociadas online. Esse é mais um evento, esse é mais um evento, eu posso dizer, né? Vocês precisam entender que a IA ela vai procurar o seu produto precisa estar disponível para essa IA saber que você existe, como você vai se posicionar nesse mercado, né? Então, o que eu digo antigamente, né? Nós tínhamos lá os CEOs, né? Que trabalhavam com palavras-chave para que o Google te buscasse de uma forma mais eficiente. Hoje a gente tem os GEOs, né? Que é a forma como você vai ser encontrado dentro de sistemas de inteligência artificial também. Então, assim, ah, a gente pode entender que isso, primeiramente, pode me trazer um grande desafio, né? Que é competir com uma busca de uma IA, mas também vai trazer competitividade interna, né? Ela vai acelerar o meu desempenho, né? Ela vai acelerar os meus processos, ela vai desenhar melhor a forma como eu atendo esse meu cliente, ela vai ampliar o meu público-alvo com um atendimento muito mais personalizado. Então, hoje, por exemplo, você pode apresentar um produto para 10 tipos de público-alvo de uma forma completamente diferente, criando essa mensagem em minutos. Então, assim, antes você lançava aquela campanha geral para todo mundo e atinge quem atingir, né? Então, assim, o fato é impossível hoje, né? Você desvincular a inteligência artificial
sobre qualquer negócio, seja o negócio que você estiver atuando nesse momento, é impossível você desvincular. Então, procure entender que soluções existem para o seu mercado, que soluções existem já que você possa absorver e adequar o seu sistema, né? Antes que você tenha que trabalhar de uma forma obrigatória e reativa. Né? Ainda há tempo de você se antecipar, ainda o mercado ainda está se equilibrando em cima disso, então assim você ainda pode ter uma ação mais proativa nesse momento, mas vai chegar um momento que realmente você vai ter que ser reativo, você vai ter que buscar resultados que você já perdeu, né? Muito bem. Gostei de ver aí na resposta a parte que você falou que ainda há tempo, é necessário aprender, eu diria que é necessário se adaptar, é preciso que o empreendedor seja rápido nesse processo, as mudanças estão vindo, mas ainda há tempo para todo mundo entender o que está acontecendo, se adaptar, estudar, aplicar e ir atrás. Agora, Alexandre, a gente deixou muito claro aqui até então na nossa conversa a quantidade de benefícios e também a inevitabilidade da IA. Beleza. Agora, eu queria a sua opinião sobre questões assim mais preocupantes, como e a segurança jurídica dessas relações e a responsabilização de certas questões que a IA pode dizer ou atitudes que ela pode tomar. Como é que fica a questão de direito autoral do que é gerado pela IA? No caso de transações comerciais via IA, quem que é detentor dos dados do consumidor ali? Fala um pouquinho sobre essas preocupações legais, o arcabouço jurídico que envolve. Como que você está enxergando a evolução nesse aspecto? Hoje ainda isso ainda tá bastante nublado, né? Aqui na Europa, por exemplo, existem preocupações muito grandes em cima disso. No Brasil, eu vejo uma movimentação muito grande em cima de leis, em cima de regras, né? Para se trabalhar com inteligência artificial. O Brasil, inclusive, está até mais adiantado do que na Europa em relação a esse sentido. Estados Unidos muito forte também em matéria de regulação dessas plataformas, né? E essas respostas todas elas ainda estão meio nubladas, né? O que se sabe é que o empresário ainda precisa fazer o tratamento dessas informações. Então, apesar de você ter agentes envolvidos nessa situação, por exemplo, um sistema de LGPD, por exemplo, ele precisa estar muito bem descrito dentro da sua empresa, né? Ele precisa ter regras e políticas muito fortes dentro da sua empresa, e isso precisa estar muito claro para o seu cliente, o uso de dados, o uso de informações, como a IA vai usar essas informações, que tipo de cadastro você tem que ter para que uma IA, por exemplo, entre em contato com você. A gente tem algumas regras que a gente precisa seguir, por exemplo, para você mandar uma mensagem para o WhatsApp, né? Porque a própria Meta já regulou isso, então você não pode colocar um número de telefone qualquer, fazer uma abordagem qualquer. Você precisa ter, por exemplo, uma fonte de resposta para que você inicie uma conversa, então você não pode sair apresentando produtos, né? Isso é encarado lá na Meta como um spam. Então você precisa primeiro gerar uma conversa, a partir do aceite daquela conversa, você pode então apresentar uma proposta, apresentar uma solução que você tenha. Então, assim, isso é uma grande restrição. Caso contrário, o seu número é banido, né? Você sai fora do escopo de atendimento. Então, assim, são regras que vão sendo formatadas ao longo que a estrutura vai sendo aplicada. É como você estivesse trocando um pneu com o carro andando, sabe? Não dá para parar para discutir sobre isso, né? Ao mesmo tempo que os problemas que vão ocorrendo, eles vão sendo ajustados lá numa fonte maior, por exemplo, numa meta, e se você quiser se adequar a esse padrão, você precisa adequar o seu negócio, a forma como você atende, e a partir daí aproveitar desses benefícios, uma internet mais segura, uma conversa mais segura, uma conversa mais rápida, uma entrega mais precisa, né? Ah, mas eu não quero me adequar. Então você vai para fornecedores de segunda linha, onde a sua conexão é instável, você cai toda hora, você perde número, né? Então, assim, ou você se adequa ou você não vai, o sistema ele vai se reequilibrando, entende? Então essas questões éticas elas são formatadas dentro do próprio negócio, né, por seres humanos, pela sua própria política de
de ética que você usa para o atendimento, até para se sustentar no mercado, como qualquer tipo de negócio, e também nessas grandes corporações hoje que fornecem serviço, tem as suas regras muito claras que você precisa adequar a sua solução a essas regras também, né? Muito bem, é realmente uma preocupação e a gente tem percebido que a expressão que você usou está certíssima, né? Como trocar o pneu com o carro andando. É assim que está acontecendo, não dá para esperar que tudo seja esclarecido e resolvido para que você, empreendedor, empresário, realmente possa entrar nesse mundo. A gente entende que é preciso dar o primeiro passo, é preciso começar, está muito claro e evidente que não há chance de você se manter competitivo se você não embarcar nessa onda que está vindo, que é uma onda realmente avassaladora. Alexandre, qual que é a dica, a orientação que você pode dar para o empreendedor que até agora ouviu muito, mas aplicou pouco e fica receoso por não saber por onde começar? Qual que é a dica que você dá para quem está receoso, mas precisa entrar nessa era da inteligência artificial? Eu sempre gosto de trabalhar com duas dicas fundamentais, né? Que eu aplico isso para minha própria vida. Primeiro, leiam muito, se interessem, né? Não tenham preguiça de ler. Se precisar, compra um livro, né? Pega fontes fidedignas, né? De informação, e se aproxime dessas fontes, né? Tem um momento do seu dia que você vai dedicar a esse tema. Então é 1 hora, é meia hora, é antes de dormir. Então, assim, pega essa literatura e vai trazendo ela para o seu lado. E a segunda dica, que é uma dica, eu acho que muito importante, tanto para IA quanto para qualquer tipo de conhecimento, é estude o seu mentor antes, sabe? Quem é que está te dando aula? Quem é que está te dando a instrução? Qual é a carreira daquela pessoa? O que que ela estudou? Onde é que ela aplicou? O que que ela fez? Sabe? Tem muita gente falando disso e muita bobagem, muita gente brincando de, então assim, gastam-se fortunas hoje para fazer vídeos de piada, de bobagem, sabe? Então, assim, isso não é inteligência artificial, isso é uma brincadeira com um sistema muito bom. É como você comprasse um Porsche para fazer cavalinho de pau na rua, sabe? Não é esse o objetivo. O objetivo é como a gente vai usar isso para nos levar ao sucesso. Então, assim, quem está te ensinando isso? Sabe quem são os seus mentores? Quem é que você perde tempo ouvindo? Quem é que você perde tempo comprando um curso, comprando uma aula, sabe? Então, assim, qual é a história dessa pessoa? Onde ele pode te ajudar realmente? E quanto que ele está te vendendo uma brincadeira, um sonho, algo que, né, você brilha o olho naquele momento, mas quando você entra para dentro da sua empresa, você não aplica nada, porque assim, você só aprendeu bobagem, você só aprendeu brincadeiras, sabe? Então, assim, leve a sério esse tema. Ele é um tema muito sério, né? Ele é um tema que ele vai te pegar em algum momento, sabe? E as pessoas estão mais preocupadas em como elas vão brincar com isso, né? Como se fosse algo assim, ah, como se fosse algo passageiro, né? Como se fosse. Então, assim, eu acho que se aproxime de pessoas boas, sabe? Se aproxime de pessoas que realmente estão levando isso a sério, que podem realmente iluminar o seu caminho, sabe? Dar uma boa orientação. É isso. Alexandre, acho que você deu duas excelentes dicas, né? A primeira que é de estudar, de se qualificar, de aprender, de se interessar pelo tema, é fundamental, não apenas nesse momento que a gente está aí na revolução da IA, mas o empreendedor ele precisa estar em aprendizado constante. O mercado muda, está É. mudando cada vez mais rápido, então a constante qualificação é fundamental. Acho que esse ponto não tenha dúvida. O outro ponto que você falou talvez seja ainda mais importante nesse mundo em que a gente tem muito conhecimento. Tá cheio de influencer aí falando tudo para todo lado. O empresário tem que fazer uma curadoria dos seus mentores. Tem que selecionar quem são as pessoas que ele vai falar, que ele vai levar a sério. E como você falou, tem que escolher muito bem. E você falou de ler livros e tal. Até vou indicar para o pessoal aqui, ó. Não sei se você Opa! conhece esse livro. Já vi ele. IA para Tem um na minha empreendedores. prateleira. Esse é o livro Legal, Já para obrigado. Empreendedores que o Alexandre escreveu. Foi lançado no final de 2025, ali meados de 2025, um livro que está super atual,
A gente recomenda para todo mundo que quiser um conhecimento realmente sério, prático, mas com bastante consistência acadêmica, histórica, fala da evolução, dá dicas, bastante prático um livro. E fica Esse é o aí, realmente, segundo, uma né? dica. Esse é o segundo. Tem o IA para negócios, que é o azul, o IA para empreendedores, que é o vermelho, e o IA aplicado ao direito, que é o preto, que é o último que saiu. Ah, muito bem. Então, quem Ah, tiver interesse aí, só procurar em todas as lojas virtuais tem o livro do Alexandre. Alexandre, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, conversa boa, passa rápido. Queria mais duas perguntinhas para você. Primeiro, que tipo de habilidade é essencial para o empreendedor que quer se manter competitivo utilizando inteligência artificial? Que tipo de habilidade ele deve ou melhorar, ou se ele não se sentir confortável, adquirir? O que você acha que é essencial para esse empreendedor que quer ter fluência com inteligência artificial? olha só, a gente estava falando sobre a substituição de humano por máquina e papapá, né? Eu não vou falar que nenhuma hard skill, eu vou falar sobre soft skills, né? Você Uhum. precisa ter disciplina, consistência, curiosidade, sabe? Gestão emocional. É isso que a gente precisa ter, sabe? É isso que a máquina não vai fazer por nós, entende? Então, assim, a partir do momento que você é uma pessoa curiosa e você se incomoda com essa curiosidade, né? Puxa, aí, tá aí, eu não sei, então isso já tá te incomodando. Então, vai lá e aprende. Vai lá e se interessa, vai lá e se aproxima disso. Poxa, mas é tanta coisa, consistência, disciplina, todo dia um pouquinho, sabe? Eu preciso acelerar o aprendizado. Faz um curso, não tenha vergonha, investe em você, acelera isso, que você aprenderia em 2 anos, você aprende em uma semana. Pega uma pessoa boa para te ensinar, pega uma mentoria para treinar sua equipe, acelera lá 2 anos em uma semana, gente. Sabe? Então, assim, investimento, sabe, ele é algo fundamental. E não só o investimento financeiro, mas investimento do seu tempo. Se todos nós fizermos aí uma breve reflexão sobre como a gente aproveita o nosso tempo, a gente vai perceber que a IA cabe muito bem, né, dentro de um aprendizado. Olha o quanto que o nosso podcast aqui ensinou para as pessoas. Então, porque eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que estão ouvindo isso agora e estão entrando numa carga de reflexão, né, em cima desse tema e não estão assustados, Sakamoto. Eles estão assim, ó, instigados, entendeu? Porque não é o nosso Provocados. propósito. Provocados, exatamente assim. Eu posso fazer, eu sei que eu posso fazer, entendeu? Eu só preciso disciplina, entendeu? Eu só preciso saber aonde eu vou alocar isso, onde eu vou pôr isso no meu tempo. E esse Uhum. já é uma grande ação. Você está ouvindo o podcast agora, independente de onde você está. Estou no carro, estou ouvindo aqui, independente de onde. Isso já é uma ação, Uhum. sabe? A partir do momento que você muda o seu mindset, você vai dizer: olha, eu tenho aqui um orçamento da minha empresa, eu preciso de uma parte desse orçamento aqui para IA. Como eu vou fazer isso? Eu vou contratar alguém, eu vou colocar uma solução, eu vou fazer uma mentoria, eu vou trazer um palestrante, eu vou colocar esse cara conversar com a minha equipe. Como vai ser? Então, isso é o 5W2H da ideia, entendeu? Mas o mindset é o mais importante. A partir do momento que você entende que isso é importante, você começa a convergir para adotar isso de uma forma mais profissional, né? Exatamente. E de uma maneira geral, a grande ideia aqui é que você simplesmente não fique parado, porque se você ficar parado, você já está ficando para trás. Então, Exatamente. que essa nossa conversa realmente seja provocativa, a ponto de você selecionar bons conselheiros, bons curadores que estão cheios por aí, com Uhum, vídeos, com texto, com artigo. Procure se qualificar, faça curso, várias palestras, vá em alguns eventos e comece a colocar na prática isso no seu negócio. Eu acho que essa é a verdade. principal mensagem que a gente gostaria de deixar aqui hoje. E Alexandre, uma última pergunta para você. Te apresentei como especialista, já vi que você é professor, você é consultor, mas você também é empresário, né? Sim, sim, sim. Tenho a Vo- empresa de consultoria e tenho a empresa de IA. Você, como empresário, nesse papel,
O que tira seu sono hoje? O que te preocupa disso tudo que está acontecendo no mundo, do que está vindo pela frente hoje? Qual é o ponto de atenção que você, Alexandre, como empresário, tem aí como preocupação no mundo dos negócios? Então, como as duas empresas que eu tenho, elas trabalham basicamente com venda de inteligência, me antecipar a essas novidades, sabe? Eu preciso estar up to date todo dia, né? Eu preciso estar entendendo como eu vou traduzir elementos complexos de uma forma simples que as pessoas consigam realmente adotar e colocar em prática. Eu preciso, por exemplo, escrever um livro pelos quais as pessoas, a partir daquele livro, elas construam valor para o seu negócio e não fiquem somente num âmbito abstrato e de reflexão. A gente Uhum. precisa entender que nós não estamos aqui para avisar ninguém, mas a gente está aqui para ensinar as pessoas como elas possam pôr isso em prática. Eu preciso, ao mesmo tempo, dar exemplo, então me mexer da mesma forma, né? Então, eu não quero ser aquela pessoa que planta, mas não mostra a árvore, então eu preciso mostrar, olha, eu estou aqui, eu estou dando palestra aqui, eu estou me desafiando nesse curso novo, a gente abriu essa turma agora. Então, assim, tira meu sono, mas é o que a gente escolheu, sabe? A gente escolheu isso como profissão e ao mesmo tempo é o que me deixa muito feliz, né? Eu sou muito realizado, assim, porque eu digo que as pessoas ainda me pagam para fazer o que eu faço, né? Então, isso é muito bom, né? A gente sabe quando a gente faz o que a gente ama, que é uma realização, né? Mas é isso que me tira o sono, assim, o que eu posso trazer de novidade, né? Onde é que isso encaixa, qual é o momento certo para eu lançar esse tema, sabe? É isso. Muito bem, mensagem ótima aí, porque certamente os empresários e empreendedores que estão nos ouvindo se identificam com você, que são várias preocupações, mas é isso que você falou, se a gente ama o que a gente faz isso com gosto, e essa é a nossa Exato. energia renovada diária. Alexandre, queria agradecer muito aí seu tempo, sua colaboração, tá falando direto de Portugal com a gente, nossos ouvintes aqui do Varejo SA. Agradecer muito aí por compartilhar com a gente sua experiência, pedir para você deixar sua mensagem final e os seus contatos para quem quiser te conhecer, conhecer um pouco mais do seu trabalho, das suas empresas. Legal. Eu sempre, até no meu site lá, eu deixo essa frase nos cursos que eu trabalho. A frase que eu sempre deixo é: só o conhecimento transforma, né? Só o conhecimento liberta. Então, assim, o conhecimento é uma liberdade, gente, sabe? Ele é muito mais do que o diferencial que você tem. Ele é uma libertação da sua mente, sabe? Quando você conhece, você faz as coisas, você depende menos de outras pessoas, você tem uma análise crítica melhor, toma decisões melhores. Então, todo o conhecimento que você puder ter é fundamental, né? Meus contatos eu sempre deixo dois contatos principais, que é o meu site, né, www.dnacorporativo.com.br. Ali tem tudo que eu faço, os cursos, tudo tá ali. A empresa de IA também tá ali, as soluções que a gente fornece tá tudo ali também. E o meu Instagram, que é o canal que eu costumo interagir, né? Hoje também tem tantos canais para nos dispersarem, né? Eu tenho um pouco de pavor assim de rede social, mas o Instagram ainda é algo que melhor se adequou assim a minha vida, né? Que eu consigo dar uma melhor atenção, que é o @neuroexpert. Então, quem quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem, né? @neuroexpert é onde vocês vão me encontrar. Ali tem alguns posts que eu falo sobre neurociência aplicada, sobre IA também, né? Mostro alguns cursos novos, onde eu ando, o que eu ando fazendo. Então, é por aí. Muito bem, muito bem, muito bem. E esse foi o nosso bate-papo com Alexandre Rodrigues, especialista em inteligência artificial e que fala muito sobre o futuro do empreendedor na era da IA. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.